Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então pode sentar. E que bom que nós estamos juntos outra vez, né? Que Deus nos dá essa dádiva de estarmos outra vez reunidos, congregados, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos cantar um hino de louvor e adoração a Deus, para que depois a gente possa entrar na palavra. Um pedacinho, vamos lá. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Oh, aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus, né? Como é bom ser exortado por Deus. Como é bom ter um Deus que nos guia pelos retos caminhos. Como é bom ter um Deus que nos alerta quando nós estamos andando por caminhos errados. Ouvir um Deus que diz pare e a gente tem que parar. Ouvir um Deus que diz volte e a gente tem que voltar, né? É maravilhoso. Então vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 e 26. E o tema da mensagem que o pastor inicia hoje com a igreja, e que durante alguns dias, alguns cultos, nós vamos desenvolver, é criação versus evolução, a verdade versus a mentira. Todos acharam? Isaías capítulo 40, versículo 25 e 26. Então diz assim o nosso Deus: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo.
Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos leve às profundidades do conhecimento de Deus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós nessa noite de quarta-feira, com o nosso coração completamente aberto para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, com aquele desejo incontido de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, com aquela fome e aquela sede de justiça. E queremos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve nessa noite ao conhecimento das coisas profundas de Deus, ao conhecimento de coisas que farão com que nós tenhamos uma visão muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais completa de quem é o Deus que nós cremos, de quem é o Deus da nossa salvação, de quem é o Deus que nós adoramos, que nós louvamos, o Deus a quem nós somos fiéis, o Deus em cujas mãos está a nossa vida para sempre. Então fala-nos nessa noite, fala aos Teus pequeninos, aos Teus eleitos, usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como Teu escolhido, usa-me como anjo, como autoridade desse ministério, e fala à Tua igreja. Dá-me a sabedoria, meu Pai, dá-me a capacidade de explanar esta palavra, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor, o Deus eterno. E que tudo, Senhor, que nós venhamos a ouvir nessa noite e ao longo dos próximos cultos, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, e seja para o amadurecimento, para o crescimento espiritual dos Teus filhos. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, hoje o pastor vai iniciar uma nova série de pensamentos, uma nova série de mensagens, onde nós vamos ver e ouvir coisas profundas de Deus, coisas que vão fazer com que o teu relacionamento com Deus se torne uma coisa ainda mais prazerosa, que vão fazer com que você tenha ainda mais segurança em Deus, com que a tua fé seja ainda mais sólida naquele que vive, naquele que reina pelos séculos dos séculos. Amém? Então eu queria encorajar você a que não faltasse os cultos da igreja, não apenas por esse tema, mas porque é mandamento de Deus. O cristão verdadeiro, o cristão legítimo, ele leva a sério os mandamentos divinos. Então esse tema que nós vamos começar a desenvolver a partir dessa noite, ele não é um tema novo, não, absolutamente não. Esse tema, muito antes de Cristo, ele já era debatido lá na Grécia, pelos filósofos gregos. Você vê que antes de Jesus, já havia acalorados debates sobre se o universo era eterno, se o universo não era eterno, se a vida havia surgido espontaneamente, ou se a vida, na verdade, havia sido criada por alguém. Então, entre os gregos, antes de Jesus Cristo, já havia tremendas discussões sobre esse tema aqui. Agora, pasmem, hoje, 3.000 anos depois, estão aí as mesmas discussões, nas rádios, nas televisões,
nos jornais, nas revistas. Está se comemorando 200 anos do nascimento de Charles Darwin, o homem que criou a teoria da evolução, a evolução das espécies. E hoje você liga a televisão, fala sobre isso, se dedica horários imensos para se falar da teoria da evolução. As TVs, tanto a TV aberta como a TV a cabo, não fala de outra coisa. Você compra as revistas de circulação nacional, Veja, Isto É, Revista Época, todas elas dedicaram matéria de capa ao assunto. E há muito tempo que eu já vinha sentindo desejo de pregar sobre isso, mas eu sempre criei e creio que tudo acontece no tempo de Deus. Então, aconteceu agora, chegou o tempo de Deus. Olha, esta série de mensagens aqui vai levar você a saber e a conhecer aquilo que para a grande maioria das pessoas no mundo é um grande mistério. O que é, pastor? Como que tudo começou? Tudo começou, pastor, Deus criando todas as coisas. Ok, mas nós vamos falar dessas coisas com fundamento não apenas bíblico, mas científico. Porque senão fica uma discussão só de fé. E não pode ser uma discussão só de fé. Você vai entender por quê. Abra, por favor, a tua Bíblia. Lá no último livro das Escrituras, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Porque João escreveu para a igreja o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então você vê que o nosso Deus, ele sempre se revela nas Escrituras como o Criador. O Deus Criador está aqui. Então, irmãos, esse universo espetacular, maravilhoso, ele não aconteceu por acaso, como nos ensinaram no tempo de colégio. Você lembra? Nós estudávamos no livro de ciência que o universo aconteceu por acaso, houve uma grande explosão cósmica, que eles chamam de Big Bang, e aí as coisas passaram a acontecer. Isso não é verdade. A vida, ela não aconteceu por acaso, como você aprendeu no colégio, como os teus filhos aprendem hoje também no colégio. E outra coisa importante, o universo, ele também não é tão velho como é ensinado nas escolas, como é ensinado nas universidades, e como ele tem sido afirmado de uma maneira veemente aí nos programas de rádio e de televisão. Não, não é. De vez em quando você liga a televisão e diz assim, porque foi achado um fóssil, foi achado um pedaço não sei de que de rocha, e eles fizeram o teste do carbono 14, e mais uma prova de que a Terra tem bilhões de anos. Já ouviram isso? Já ouviram e viram essas notícias? Eu já cansei de ver. Pastor, mas a Bíblia, o cristianismo, ele pode dialogar a nível científico? Pode, irmãos. O cristianismo, ele é altamente intelectual. Creia nisso, por favor. O cristianismo é altamente intelectual. É por isso que o cristianismo, ele tem condições de responder as perguntas mais difíceis que nós temos aí na área de biologia, na área de química, na área de física, na área de genética, na área da matemática. O cristianismo responde a tudo, absolutamente a tudo. Agora, a primeira coisa que nós precisamos fazer é demolir um pensamento que diz o seguinte: fé e ciência não se misturam. Já ouviram isso? Fé e ciência não se misturam. Porque isso é terrível. Porque tanto as pessoas que estão dentro das igrejas, como as pessoas que estão fora das igrejas, todas elas creem nisso. Isso é interessante, né? Você vê que elas são unânimes. É verdade, fé e ciência não se misturam. O incrédulo crê nisso, aquele que é cristão também crê nisso. Porque as pessoas, elas acham que
ciência é só para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Bíblia, só para sábado e domingo. Não, Bíblia é fim de semana. Fim de semana é para Bíblia, o resto da semana não. Né? O resto da semana é para ciência. Domingo sim, sábado sim, a gente pode tratar de Bíblia. Mas a verdade que eu quero transmitir para você nessa noite é que fé e ciência têm que caminhar juntos. Absolutamente juntos. Nós vamos ver isso ao longo dos cultos que eu vou fazer aqui na igreja. Bom, agora, é muito importante que nós estejamos atentos a uma orientação que o nosso Deus nos dá aqui na Bíblia, de como deve ser a nossa atitude quando nós estivermos diante de proposta que nós não temos conhecimento delas. Quando alguém nos coloca algo que nós não temos conhecimento, como é que eu devo proceder? Como é que eu, como filho de Deus, como é que eu, como cristão, devo proceder diante daquela proposta que para mim é desconhecida? Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Todos acharam? Foi quando Paulo e Silas chegaram na cidade de Bereia. Então diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então essa é a atitude. Tudo tem que estar em linha com a Bíblia Sagrada. Então nós temos aí a teoria da evolução, que é uma teoria amplamente aceita pela maioria esmagadora da sociedade, no Brasil e no mundo. E tanto é verdade o que eu estou dizendo, que ela está aí, nos livros que são ensinados nos colégios, nas escolas, nas faculdades. O que se ensina na escola? O que se ensina na faculdade? A teoria da evolução. É isso que é ensinado. Por isso que ela é aceita pela maioria absoluta da sociedade. Eu falei teoria da evolução. Grave bem isso. Porque aí vem uma pergunta importante. O que é uma teoria? O que é uma teoria? Por isso que a graça de Deus faz a gente pensar, faz a gente raciocinar, porque a gente fica ouvindo todo dia a teoria da evolução. Charles Darwin criou a teoria da evolução das espécies. Mas o que é uma teoria? Uma teoria, meus irmãos, ela é nada mais, nada menos do que uma hipótese, uma suposição, ela é uma conjectura, ela é um achismo. Isso aqui é uma teoria. Eu crio uma teoria sobre alguma coisa, mas aquela alguma coisa não foi provada. É apenas uma conjectura, é apenas uma suposição, é apenas um achismo. Só que toda teoria, ela só deixa de ser uma teoria para se tornar uma verdade se ela for validada pelo uso das leis da ciência, pelo uso das leis científicas. Enquanto ela não for validada cientificamente, ela não passa de teoria. Se ela for validada, provada cientificamente, deixa de ser uma teoria e passa a ser uma verdade. Vocês entenderam isso? Compreenderam isso aqui? Por exemplo, está ali em cima daquela mesa um bolo. Está ali um bolo. Pode olhar, está ali, ó. Você chegou na igreja, está olhando, está vendo que tem um bolo sobre uma mesa. Vamos analisar duas teorias sobre como esse bolo, que me parece um bolo de chocolate, eu não sei muito bem, como é que esse bolo veio parar sobre essa mesa aqui na igreja? Teoria número 1. Eu digo para você o seguinte: uma irmã da nossa igreja, ela tinha conhecimento de como fazer um bolo, ela tinha receita, e ela decidiu fazer um bolo e trazer para a igreja. Aí ela foi lá no mercantil, ela comprou todos os ingredientes que eram necessários para fazer o bolo, colocou cada ingrediente na medida certa e na ordem certa dentro de uma batedeira, para bater a massa do bolo.
depois ligou a batedeira, bateu por alguns minutos e a massa do bolo ficou pronta. Prontinha. Ela pegou uma forma de bolo, untou com manteiga e despejou a massa lá dentro. Levou no forno, já pré-aquecido, e deixou pelo tempo necessário para que o bolo ficasse assado. Depois de pronto, ela abriu o forno, ela tirou o bolo, deixou o bolo esfriar um pouquinho, depois tirou ele de dentro da forma, colocou sobre um prato, trouxe e colocou ali em cima da mesa da igreja. Essa é a teoria número 1. Teoria número 2. Eu quero dizer para você que aquele bolo está ali porque vinha um caminhão de supermercado descendo a serra de Guaramiranga. Vinha descendo, vinha trazendo muita mercadoria para o mercantil aqui de Fortaleza. E de repente, na descida da serra, havia um buraco enorme na pista, né? Porque as autoridades cobram os impostos e não tapam os buracos, não cuidam das rodovias. E aí o motorista foi desviar do buraco e o caminhão capotou. Bem numa curva e onde havia uma ribanceira enorme. Aí lá vai o caminhãozão, né? Cheio de mercadoria capotando. À medida que ele capotava, os pacotes de farinha de trigo iam se rompendo, a latinha de ferramenta se abriu, os pacotes de manteiga se rasgavam, era manteiga para tudo quanto é lado, sal, leite, os ovos voando dentro do caminhão se espatifando, a lata de Nescau, do chocolate em pó, também se abriu. Só que dentro desse caminhão havia também um cantil, sabe esse cantil de água? Um cantil grande, que era para os empregados, de vez em quando, dar um golinho de água por causa do calor. No que o caminhão estava capotando, o cantil, pimba, se partiu em 2 bandas. 2 bandas de cantil lá dentro do caminhão rebolando. Aí todos esses ingredientes que estavam espalhados dentro da carroceria do caminhão, à medida que esse caminhão capotava, um pouco de cada um deles foi caindo dentro da metade do cantil. Agora pasmem, aleatoriamente foi caindo dentro da metade do cantil a quantidade certa de farinha de trigo, a quantidade certa de ovos, a quantidade certa de fermento, a quantidade certa de leite, a quantidade certa de chocolate, a quantidade certa de açúcar, tudo certinho, aleatoriamente. Você vê que coisa extraordinária? Você vê que coisa fantástica? Só que, à medida que o caminhão capotava, essa massa ia se misturando. Ia se misturando, até que se tornou uma massa homogênea de bolo. Haja capotagem, né? Mas funcionou, creiam nisso. Aí no final, quando o caminhão parou de capotar, o tanque de gasolina vazou e bimbo, o motor quente pegou fogo o caminhão. Chama o bombeiro. Lá vai os carros de bombeiro pela BR, brrr, até que chegaram lá, apagaram o fogo. E quando eles apagaram o fogo, pasmem, o que eles encontraram no meio dos escombros? Aquele delicioso bolo de chocolate. Ali, ó. Agora, como esses bombeiros assistiam o programa de rádio pela Metropolitana, né? Eles gostavam muito da mensagem da graça da igreja, eles vieram, trouxeram e colocaram ali sobre aquela mesa. Agora veja bem, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, nesses 2 exemplos, nessas 2 teorias, você não estava lá para presenciar nada disso. Você não estava lá para presenciar se foi uma irmã da igreja que fez, você não estava lá para presenciar se aconteceu uma coisa absurda dessa. Você não estava lá. Olha, a única coisa que você tem é ali sobre a mesa um bolo. Você só tem isso. Você não estava para presenciar nenhuma das 2 teorias que eu apresentei aqui. Então, é o mesmo caso, irmão, do cientista. A única coisa que o cientista tem para analisar, para tirar conclusões, é a natureza criada que está em redor dele. Então, o que o cientista faz? Ele analisa tudo que está diante dele, céu, terra, animais, ser humano, tudo que está aí na criação, e baseado nas suas observações, ele vai tirar as suas conclusões. Agora eu pergunto,
Na sua opinião, nesse exemplo do bolo que está ali sobre a mesa, qual das duas teorias que eu te apresentei explica de uma maneira mais convincente, de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais crível, como é que esse bolo veio parar sobre aquela mesa? Qual dessas duas teorias que eu apresentei para você, você diria, pastor, essa é a mais lógica, essa é a mais crível? Qual dessas duas teorias você diria que seria uma teoria científica? A primeira ou a segunda? Hã? Quem acha que é a primeira, levante a mão. Hã? Tem gente que não acha? Levanta a mão, irmão. Oh, Deus do céu. Faz assim, eu acho. Nesse exemplo do bolo de chocolate sobre a mesa, a tendência é todo mundo achar a primeira teoria absolutamente normal e achar a segunda o mais completo absurdo. O mais completo absurdo. Pois bem, preste atenção. Essa teoria que diz que aquele bolo de chocolate foi feito por uma irmã da igreja, ela é semelhante à nossa crença de que alguém criou esse mundo, de alguém criou todas as coisas que existem nessa terra e no universo, que é o Deus da Bíblia. A outra teoria que diz que esse bolo ali de chocolate que está sobre a mesa, ele é resultado de um caminhão de supermercado que capotou, que pegou fogo e subitamente surgiu o bolo, lá assadinho da Silva, prontinho para ser consumido. Ela é semelhante à teoria, ao pensamento, à crença dos naturalistas e dos evolucionistas que dizem que tudo está aí por obra do acaso. Não foi tudo obra do acaso. O homem é obra do acaso. Os animais é obra do acaso. O universo é obra do acaso. O sol é obra do acaso. A lua é obra do acaso. As estrelas, obra do acaso. Então eu pergunto, por que as pessoas, meus irmãos, na sua maioria, elas dizem que o criacionismo, que é o natural, que é o lógico, por que elas dizem que é absurdo? E o evolucionismo, que é o absurdo, que é o ilógico, elas dizem que é o natural. Não é interessante isso? Por que elas invertem as coisas? Por que razão, né? Então veja, na teoria evolucionista, tudo é fruto do acaso. Mas para nós que somos cristãos, para nós que cremos em Deus, tudo é proposital. Deus teve um propósito ao criar todas as coisas. Diga graças a Deus. Os evolucionistas, eles dizem que tudo está aí espontaneamente. Tudo apareceu espontaneamente. Não. Nós que somos de Deus, nós que somos pessoas cristãs, nós dizemos que tudo está aí planejado por Deus. Absolutamente planejado por Deus. Amém? A que conclusão nós chegamos? Chegamos à conclusão que o evolucionismo, o naturalismo, ele aponta para o ateísmo. Aponta para o ateísmo. Quem é naturalista, quem é evolucionista, é ateu. Mas nós que somos criacionistas, nós apontamos para um Deus criador de todas as coisas. Amém? Nós cremos, irmãos, que tudo que existe na terra, tudo que existe nesse universo imenso, todas as coisas criadas, são resultado de um ato único e soberano de um Deus criador de todas as coisas. Nós cremos absolutamente nisso. Aqui no Salmo 8, vamos lá no livro de Salmo, bem no início, Salmo 8, versículo 3 e 4, o salmista, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Que coisa espetacular.
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, tu projetaste tudo. O Senhor teve um propósito, né? Adiante um pouquinho, no Salmo 19, versículo 1 em diante. Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, disse assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a tua terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Deixe-me falar um pouquinho sobre a origem do universo. Nós vamos falar sobre muitas coisas ao longo dessa série de mensagens. Nós vamos apresentar aqui para você imagens fantásticas ao longo dessas pregações, porque nós vamos falar sobre o dilúvio. O dilúvio, ele foi localizado só ali onde Noé morava, ou o dilúvio foi universal? Ou o dilúvio inundou toda a superfície do planeta Terra? Será que se alguém fizesse essa pergunta a você saberia responder? Como é que Noé conseguiu colocar na arca um casal de animal de cada espécie de animal? Como é que ele conseguiu? Como é que cabia tantos animais dentro daquela arca, apesar dela ser grande? Como é que fez? Como é que Noé fez, por exemplo, para trazer o elefante? Dá para você imaginar a dificuldade de trazer um elefante? Eu mandava o Rodrigo, pega lá, porque ele é grande, forte, né? Jovem. Pega, o elefante é com você, traz o elefante para cá, Rodrigo. Né? E um dinossauro? Dinossauro enorme, grandão. Aí eu chamava o pastor Márcio, que é fortão, né? Aí daria certinho para dominar o... Como é que colocou a girafa dentro da arca? Um rinoceronte, os animais selvagens, o leão, o tigre. Pense nisso aí. E mais do que isso, como é que Noé pôde alimentar todos esses animais durante 365 dias? Como é que cabia tanta provisão de alimentos dentro da arca? Perguntas interessantes, não é? De onde veio toda a água da arca? E para onde foi toda essa água depois do dilúvio? Nós vamos falar aqui sobre os fósseis. Não porque apareceu o fóssil de um peixe. Um peixe que existiu no planeta há 10 milhões de anos. Aí sai nos jornais, sai na televisão, colocam lá nos livros de escola o fóssil de um peixe. Ninguém diz nada, ninguém raciocina, ninguém argumenta, até porque não tem como argumentar. Como é que é essa história aí dos fósseis? O homem veio do macaco e foi evoluindo. Olha, eu acho que o macaco deve chorar, meu irmão. O macaco hoje deve ficar chorando. Me rebaixaram a condição de homem. Eu fui rebaixado. É verdade. Porque o macaco não mata porque gostou da camisa cor de laranja do outro ali, ó. Gostei daquela camisa, vou assaltá-la na esquina, precisar, eu meto bala nele, mas toma a camisa. O macaco não faz isso. O homem faz. Então o macaco deve ficar muito revoltado, né? Porque foi rebaixado. Nós vamos tratar disso aqui, tá? Muita coisa, muita coisa. Então, eu fui pesquisar no mundo da ciência sobre essa coisa extraordinária que é o universo. Há uns meses atrás, eu estava aqui em Fortaleza, eu fui numa livraria aqui no centro da cidade, e eu estava conversando com o pastor que é dono dessa livraria, e comentando com ele
que eu estava preparando uma série de mensagens sobre o tema criacionismo versus evolucionismo. E eu disse para ele assim, olha, só que eu estou pesquisando muito, estudando muito, porque eu quero trazer para a igreja o embasamento científico. Porque o embasamento espiritual nós conhecemos. Nós temos conhecimento disso. Mas o embasamento científico? E como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Deus me levou a essa livraria e fez com que nós entrássemos num diálogo sobre esse tema aqui, para que esse homem dissesse, pastor Carlos Magno, compra o livro e compra um DVD do doutor Adalto Lourenço, um cientista de renome internacional brasileiro, um homem cristão, um homem que durante muitos anos foi evolucionista, não cria em Deus, acreditava que tudo é obra do acaso, mas à medida que esse homem estudava as coisas cientificamente, esse homem chegou à conclusão que ele estava completamente errado, que obrigatoriamente a ciência nos leva a ver que tem que haver um Criador de todas as coisas. E como abençoou a minha vida ter conhecido a obra desse homem. Como abençoou, mas abençoou muito. Vou repetir o nome dele. Dr. Adalto Lourenço. Dr. Adalto Lourenço. Esse homem faz muitas palestras em muitos lugares do Brasil e do mundo, viu? Então eu fui achar na obra desse homem algumas preciosidades que eu quero passar para você nessa noite. Ele diz o seguinte, que os cientistas criacionistas, porque em todas as áreas da vida tem os bons e os maus, os crentes e os incrédulos, né? Na área da ciência também. Tem o cientista ateu, tem o cientista que abomina Deus, que sente verdadeiro pavor de dizer que Deus criou, eles não aceitam isso. Mas tem aqueles que são criacionistas. Necessariamente, o cientista criacionista, ele não é obrigatoriamente um cristão. Ele pode não ser cristão, mas ele crê que alguém criou isso aí. Quem foi é outra história, é outro departamento. Então, Dr. Adalto Lourenço diz que os cientistas criacionistas afirmam o seguinte: em primeiro lugar, o universo foi criado do nada, provado cientificamente. Segundo lugar, o universo ele foi criado completo e funcional. Ele já foi criado completo e funcionando. Quando Deus criou Adão, por exemplo, vou sair do universo, fala do homem. Fica em pé, Adão. Criou, está aqui Adão. Se você chegasse na mesma hora lá e olhasse para Adão, que idade você daria a Adão? A idade que ele aparentava ter naquele momento, 30 anos, 35 anos. Já criou completo. Não criou um feto que foi desenvolvendo, não, já criou completo. Se você chegasse diante de uma árvore, ela já estava lá produzindo frutos, adulta. Não criou uma árvorezinha pequenininha que foi desenvolvendo. Terceiro lugar, o universo foi criado recentemente. O universo é muito novo. Quarto lugar, o universo foi criado com uma idade aparente, já com a idade que ele aparentava ter. Deus já criou tudo completo, complexo e funcionando. Amém? Quinto lugar, o universo está envelhecendo. Sexto lugar, o desenho do universo, o propósito de tudo que está aí posto no universo, a complexidade do universo, demonstram a necessidade absoluta, imperiosa de um Criador. Amém? Por exemplo, vamos imaginar que eu pego aqui esse meu celular, Motorola. Motorola é fabricada onde? No Japão? Estados Unidos? Dr. Eric acaba de me informar que é fabricado nos Estados Unidos. Aí eu digo assim, olha meus irmãos, esse celular aqui, que eu tenho nas mãos, foi fabricado numa fábrica lá nos Estados Unidos. Claro, eu não sei quem foi que fabricou, não sei, realmente não sei.
Eu não conheço quem foi o indivíduo que fabricou esse celular. Agora, o que você diria se eu pegasse esse celular aqui e dissesse para você que ele foi resultado de uma grande explosão que houve numa fábrica de aço lá nos Estados Unidos e de repente, no meio da explosão, apareceu um celular pronto? O que você diria? Você diria, isso é um absurdo. Isso não entra na cabeça de ninguém. Esse homem é louco falar uma bobagem dessa, uma barbaridade dessa. Agora imagine você, esse universo que é infinitamente maior, que é infinitamente mais complexo do que esse celularzinho aqui. Os naturalistas e os evolucionistas dizem que ele foi resultado de uma grande explosão cósmica chamado Big Bang. Se você acha um absurdo dizer que um simples celular foi resultado de uma explosão de uma fábrica, imagine dizer que todo esse universo foi resultado de uma explosão cósmica que criou todas as coisas. Irmãos, só a nossa galáxia, a Via Láctea, você tem ideia de quantas estrelas tem a nossa galáxia? Quantas estrelas tem a Via Láctea? 200 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. Isso comprovado cientificamente por esses modernos observatórios que a ciência dispõe hoje. 200 bilhões de estrelas. Você sabe quantas galáxias existem no universo conhecidas até hoje? 270 milhões de galáxias. Meus irmãos, isso é muito grande. Isso é grandioso. Isso é uma coisa que você fica, sabe, sem ter ideia da grandiosidade do que é o universo que nosso Deus criou. Você lembra que o profeta Isaías falou no versículo que eu abri a mensagem? Volta lá. Isaías 40. Versículo 26. Isaías capítulo 40, versículo 26. Olha só. Levantai ao alto os olhos e vede. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no interior. Lá naquele interiorzão distante. Porque às vezes você chega aqui na cidade, de noite, você olha para o céu e você vê algumas estrelas. Se for uma noite de céu límpido, né, clara, você vê. Algumas apenas. Até porque a idade das luzes, tudo ofusca e impede. Se você chegar lá no interior alto, como eu já estive uma vez, há muitos anos atrás, no interior do Ceará, num lugar chamado Inhamuns, próximo de Crateús. E nós estávamos numa estradinha de barro, eu e 2 amigos, um dele da Gazeta Mercantil de São Paulo, Dr. Trevisan, Ailton Trevisan, e nós paramos e eu disse, olha, vamos descer do carro, desliga a luz do carro, desliguei. Ele olha para o céu. E eles olharam para o céu, e eu olhei também. E sabe o que aconteceu? Nós 3 começamos a chorar, emocionado com o que nós estávamos vendo. Olha, um céu cheio de estrelas, uma coisa espetacular, fantástica. Mas isso é nada diante daquilo que é possível ver através de potentes instrumentos de observação do espaço. Isso é nada o que nós vemos aí. Então Deus disse, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só venha a faltar. Olha, Deus conta cada uma das estrelas, Deus dá nome a cada uma delas, Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. E tem mais, Deus determina o lugar que cada uma dessas estrelas tem que ocupar no espaço. Aleluia. Você sabe qual é a informação que a ciência nos passa? É que existe mais estrelas no céu
do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra, de todos os desertos do planeta Terra. Dá para você imaginar a grandiosidade disso? Irmão, é coisa muito grande. Dr. Adalto, ele dá um exemplo interessante. Ele diz assim: pegue um punhado de areia na praia, coloque em cima de uma mesa e vá separando grãozinho por grãozinho de areia. Aquele grãozinho, um punhado só. E comece a dar nome a cada grão. Só de um punhado. Comece a dar nome. Depois que você acabou de dar nome a todos eles, junte tudo, coloque de novo na mão, suba em cima da casa e jogue tudo lá embaixo. E tenta identificar uma por uma pelo nome que você deu. Só para você ter ideia da grandeza do nosso Deus, meu irmão. Aleluia! Só para você ter ideia da grandeza desse Deus. No dia 7 de outubro de 2002, foi descoberto mais um planeta no nosso sistema solar. Eu já falei aqui num culto passado, alguns meses atrás. Um planetóide, chamado Quaoar. Agora, só para você ter uma pequena ideia da grandeza desse universo que o nosso Deus criou, a distância da Terra ou do Sol até Quaoar é de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Pastor, eu ouvi direito? 6 bilhões de quilômetros, exatamente isso que você ouviu. Você sabe quantos quilômetros tem daqui para São Paulo? 3.000 e poucos quilômetros, não é? A gente acha longe, não acha? Meu Deus, ai Jesus, 3.000 quilômetros. Dá para você ter ideia do que seja 6 bilhões de quilômetros? Se você quisesse fazer uma viagenzinha para conhecer Quaoar, pastor, como eu gostaria de ir lá, pastor. Bater uma foto, comprei uma câmera digital, né, 10 megapixels, como a do pastor Márcio, né? Eu queria ir lá bater uma foto legal do planeta Quaoar. Ok. Você gostaria de ir lá de quê? Bom, o mais rápido possível, né? No avião Concorde, que eu acho que não está mais voando, tá? Já foi tirado de circulação o Concorde, né? Mas vamos colocar que você fosse no Concorde. O Concorde, ele voa a 2.200 km por hora. Só para você sair daqui e chegar lá em Quaoar, você levaria 332 anos. Você não sente um arrepio por dentro? Ouvindo essa coisa? Você não sente um arrepio? Eu sinto, meu irmão. Da grandeza de Deus. Da grandeza do universo criado. A Bíblia diz: os céus e os céus dos céus não podem conter-te. Hã? Às vezes a gente ouve isso e não tem ideia do que ele está falando, né? Da grandeza do que ele está... Deus é maior do que tudo isso. Pastor, mas olha... Não, de Concorde não, pastor. Eu já estou acostumado a voar nos aviões da TAM. Esse aviãozinho que o senhor voa aí de vez em quando. Eu prefiro ir de avião comercial. No jato da TAM. O avião comercial, ele voa a uma velocidade cruzeiro de 800 km por hora. Se pegasse um aviãozinho aqui, no aeroporto de Fortaleza, e o aviãozinho levantasse voos em direção a Quaoar, voando a 800 km por hora, você levaria 913 anos só de ida. Chegava lá um fóssil, né? Basta dizer isso aí. Pastor, mas eu tenho medo de avião. Pastor, não gosto de avião. Eu preferia ir num carro de Fórmula 1. Mas eu não queria ir com o Michael Schumacher, não queria ir com o alemão, não. Eu queria ir com esse brasileiro, Felipe Massa, né, simpático, corre muito, é competente, tá bom.
Você pegaria lá um carrinho de Fórmula 1 que anda 300 km por hora. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir num autódromo, eu já tive. Eu já fui uma vez assistir no Rio de Janeiro. É impressionante. Eu só fui uma vez e não gostei. Por quê? Porque o carro vem lá. Quando ele faz a curva que você olha, já está lá. Cadê? Não dá para ver nada. Caramba, meu irmão. Mas é verdade mesmo. Aí você não sabe mais onde está, quem não está. É uma palhaçada. No autódromo é. Na televisão não, que a câmera acompanha o carro o tempo todo, né? Mas ao vivo não sabe de nada. Mas tá bom, você vai lá de Fórmula 1 com Felipe Massa. Você gastaria 2.434 anos a 300 km por hora para chegar em Quauá. E de automóvel, pastor? Andando só a 100 km. Eu sou uma pessoa que gosta de cumprir as leis de trânsito. Velocidade máxima 100 km por hora. Ok. Você gastaria 7.300 anos para chegar em Quauá. Dá para ter ideia da imensidão do universo? É isso que nós chamamos, irmão, de sistema solar criado pelo nosso Deus. Coisas grandiosas, coisas espetaculares, coisas magníficas de Deus. Olha, o Dr. Adalto Lourenço diz, como cientista, que a estrelinha mais próxima que nós temos da gente, qual é? Qual é a estrela mais próxima que nós temos da Terra? O Sol. É o Sol. Mas esse Sol que você vê, na verdade nós não vemos o Sol. Nós costumamos dizer, eu estou vendo o Sol. Não, a gente vê o reflexo da luz do Sol. Porque o Sol não dá para ver. Aquilo é apenas o reflexo da luz do Sol. O Sol, ele está a uma distância da Terra de 149 milhões de quilômetros. Distânciazinha pequenininha, né? Pequenininha. Sabe? Eu lembrei de uma brincadeira do cientista. Eu vou repetir. Ele diz assim, você moça, brigou com seu namorado, o cara te perturbou, tá te enchendo a paciência. Manda ele fazer uma viagemzinha para o Sol. 149 milhões de quilômetros. Pronto, aí nunca mais ele volta. Você se vê livre dele, né? Agora uma coisa interessante é que já fazem 300 anos que os cientistas do mundo inteiro vêm observando esse Sol aqui. E sabe o que é que eles têm constatado? De 300 anos para cá, que o Sol está encolhendo 1,5 metro por hora. A cada hora que passa, o Sol encolhe 1,5 metro. Pastor amado, vai acabar o Sol rápido. Não vai nada. Fica tranquilo. Olha, o diâmetro do Sol é uma coisa gigantesca. Isso é nada diante da grandeza do Sol. Isso é muito pouco. Esse encolhimento de 1,5 metro por hora é o equivalente a 0,1% a cada século. Ou então, é o equivalente a 1%, ele encolhe 1% a cada milênio, a cada 1000 anos. Tamanha grandeza que é o Sol. Amém? E o interessante é que a ciência constata hoje que a temperatura média do Sol na face da Terra é de 24 graus centígrados. A temperatura média. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, né? Até porque muita da temperatura da energia do Sol se dissipa no espaço. Mas a temperatura média é de 22 graus centígrados. Ora, se nós fizermos o cálculo ao contrário, se com o diâmetro que ele tem hoje, a temperatura média do planeta é de 22 graus centígrados, se a gente fizer o cálculo ao contrário, for retrocedendo e voltando o diâmetro do Sol para aumentar, e formos até 10 mil anos atrás, o calor produzido pelo Sol há 10 mil anos atrás seria
de 159 graus centígrados. O que é que isso tem a ver, pastor? Muito. Como é que poderia ter existido vida no planeta Terra há 10 mil anos atrás? Eu não estou falando de bilhões de anos, como os evolucionistas falam. Não, a vida existiu no planeta, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, a vida tem outros tantos bilhões de anos. Basta 10 mil anos. Como é que poderia ter havido qualquer tipo de vida no planeta a uma temperatura de 159 graus centígrados? Qual é o ponto de fusão da água? 100. A água ferve, fica... Quando ela chega a 100 graus. Dá para você imaginar 159 graus centígrados? E eles dizem que já havia vida há bilhões de anos. Então, é verdade, irmãos, que o universo, ele é extremamente jovem. Isso está fundamentado cientificamente. São esses cálculos feitos pelos grandes cientistas do planeta que provam que aquilo que está aqui bem claro na Bíblia é a máxima expressão da verdade. É o que prova. Agora, uma coisa também muito interessante, eu quero ir para Gênesis, capítulo 1. Abra logo a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Uma coisa muito interessante é que nesse universo, nesse espaço que Deus criou, nós não temos apenas estrelas, galáxia, planeta, não. No universo, no espaço, há também muitos gases e luz. Claro, pastor. Claro que há luz. Se o sol está lá em cima, brilhando. Olha, no universo, há espaço onde só há luz. Mas essa luz que há no universo é uma luz que não está ligada a nenhuma fonte geradora de luz. Não está ligada, não é luz do sol. Não é luz de nenhuma estrela. Não é luz de nenhum astro celestial. Caramba, a ciência descobriu isso? Descobriu. E o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, essa luz aqui é independente. Essa luz primeira que Deus criou não é a luz de nenhum corpo celestial, porque só no quarto dia é que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Vamos ver? Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Pastor Carlos Magno, quer dizer então que a luz veio antes do sol? Veio. Cientificamente provado, cientificamente correto. Olha, é dessa maneira que a coisa funciona. Há 50 anos atrás, a turma do ateísmo aí dizia assim: mas que coisa mais ridícula, esse bando de crente aí, com esse livro preto na mão, que diz que Deus disse: haja luz.
E depois, 4 dias depois, é que Deus criou o sol e a lua e as estrelas. Ah, que coisa ridícula. Ah, que livro sem credibilidade nenhuma. É verdade. Ridículo, né? Ridículo o que eles disseram há 50 anos atrás. Porque hoje, os cientistas descobriram que existe luz nesse universo que não está ligada a nenhuma fonte geradora de luz. Está lá no universo. Amém, irmãos? Não está ligada a nenhuma estrela. Não está ligada a nenhum corpo celeste. Diga glória a Deus por isso. E eu quero terminar no livro de Jó. Jó capítulo 26. Versículo 7. Ai, como eu tenho me emocionado com essas coisas que Deus tem mostrado. Quantas vezes eu estou meditando, rascunhando as minhas mensagens, e quando eu me dou conta, eu estou com as lágrimas caindo nos olhos. Emocionado com as coisas do nosso Deus. Emocionado com a grandeza desse Deus que nós confiamos, que nós cremos, que nós amamos. Olha só. Jó capítulo 26, versículo 7. Você sabe que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mais antigo. Olha o que Jó falou aqui no versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Você lê assim: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Não é isso? Pois bem, em 1995, a ciência descobriu que no norte sideral, no norte espacial, existe um vazio muito grande. Por exemplo, era para haver galáxia para tudo quanto é lugar. Era para haver galáxia para tudo quanto é lugar no universo. Seria o normal, seria o lógico. Mas a ciência descobriu que no norte do universo não há nenhuma estrela, não há nenhuma galáxia. Jó já dizia isso há muitos e muitos e muitos milênios atrás. Diga glória a Deus. Como é que ele sabia disso? Como é que Jó podia escrever um negócio desse, hein? Não tinha nenhuma dessas coisas modernas de hoje que consegue vislumbrar o espaço sideral. Não tinha cientista. Como é que o homem vai e escreve uma coisa dessa? Porque não foi coisa de Jó. Foi revelação de Deus para ele. Revelação de Deus para nós, para a igreja. Amém? Então, olha só, irmãos. Cientificamente falando, a Bíblia continua tão boa quanto a boa ciência de hoje. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Isaac Newton, ele disse o seguinte, deixa eu ver aqui. Isaac Newton: a ciência não existe para provar a Bíblia. A Bíblia existe para orientar a ciência. Aleluia! Glória a Deus! Pastor Carlos Magno, por que Deus fez um mundo tão grandioso para nós? Para que um universo tão grande, se a gente ocupa só a Terra? Um planetinha pequenininho. Em primeiro lugar, que Deus não fez o mundo, o universo para nós. Deus fez para Ele. Deus criou toda essa grandiosidade para a sua glória. Aleluia! Diga para a sua glória. Somente para a sua glória e nada mais. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Louvado seja o teu nome, Deus. Glorificado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, eu me emociono, Senhor, pelo privilégio do
do Senhor nos fazer conhecer um pouquinho da tua grandeza, um pouquinho da tua criação, porque o teu povo nessa terra, por absoluta falta de conhecimento, imagina que Deus é apenas dízimo, oferta, o grupo de louvor, o aparelho de som que não funciona, o evangelismo, e não tem ideia da tua grandeza, e não tem consciência do poder imensurável que o Senhor possui. E o Senhor nos tem dado o privilégio de aprendermos essas coisas. E quando nós aprendemos essas verdades, nós passamos, Senhor, a ter uma dimensão muito maior de quem é o nosso Deus. Nós passamos a ter a nossa fé muito mais solidificada. A nossa confiança no Senhor aumenta milhões e milhões e milhões de vezes, porque nós passamos a saber que há um Deus que é poderoso, há um Deus que é grandioso, há um Deus que os céus e os céus dos céus não podem contê-lo, um Deus que é maior do que todas essas coisas, um Deus que é maior do que todo esse universo, um Deus que criou o sol, a lua, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias, os planetas, um Deus que criou a terra com toda a sua grandiosidade, mares, oceanos, rios, lagoas, floresta, uma natureza exuberante, uma diversidade de animais impressionante. Um Deus que criou toda essa complexidade que os nossos olhos veem. Ah, Jesus. Ah, Senhor, como eu te amo, meu Deus. Como eu passo a ter muito mais confiança no Senhor, muito mais segurança, porque Tu és tremendo, Tu és o Deus grande, Tu és o Deus forte, Tu és o Deus que não tem palavras para a gente descrever. Se o Senhor conhece cada uma dessas bilhões e bilhões de estrelas, se o Senhor chama pelo nome cada uma delas, claro que o Senhor conhece o nosso nome. Claro que o Senhor conhece o nome de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por sermos Teu povo, por sermos Teus filhos. E isso faz com que a gente sinta aquele sentimento de temor e tremor. Porque às vezes o Teu povo ora e o Teu povo quer dar ordens. O Teu povo quer dizer, Senhor, eu determino isso. Não. Diante dessas grandezas, a gente é obrigado a dizer com humildade, Senhor, eu coloco tudo em Tuas mãos. O Senhor sabe exatamente o que fazer. O Senhor soube como fazer o universo. O Senhor soube como criar toda essa grandiosidade. O Senhor sabe o que fazer com a minha vida. O Senhor sabe o que fazer com esse problema que eu estou enfrentando, com essa situação adversa que está no meu caminho. O Senhor sabe o que fazer, Deus, diante de qualquer circunstância da minha vida. Eu não preciso me preocupar, eu só preciso confiar no Senhor e confiar obstinadamente. Em nome de Jesus, em nome do Senhor.